coisa, pode parecer bobo o que eu vou falar aqui, mas não é não. Porque às vezes vocês estão numa questão, numa dúvida, e vocês marcam a errada ou querem achar qual é a mais certa. Não existe isso não, gente. Só tem uma resposta que responde a pergunta. Presta atenção. Você tem que saber a estrutura da questão. A questão ela é sempre feita por um documento ou um texto, né, uma imagem, documento, enfim, pode ser texto, imagem, pode ser mapa, qualquer coisa. Depois do documento vem a referência, muita gente nem olha para a referência e às vezes a referência ajuda, viu? Depois da referência, vamos lá, vem o comando da questão, e aí depois do comando da questão vem as alternativas. Bora entender bem aqui porque que eu estou falando isso. Presta atenção, ó André. Para você acertar uma questão de humanas, fazer uma boa prova objetiva, você tem que fazer uma leitura qualificada do documento. Eu sei que vocês não têm muito tempo para isso. Você vai ler uma vez, no máximo duas, se o documento for muito complicado. Então, vai grifando, vai tirando os indícios, tira as informações que podem ajudar. Não é uma leitura aleatória, o documento não está lá por acaso, pular o documento não vai ajudar. Lê o documento, olha para a referência. Às vezes, a referência não ajuda em nada. Mas, às vezes, a referência diz quem escreveu, quando foi escrito. Isso pode ajudar de alguma forma. Se a referência não ajudou, vida que segue. Se ajudou, você tem uma informação a mais. Você vai para o comando. Gente, o comando, ele é a chave da questão. É bem aqui que reside muitos dos erros de vocês. Vocês leem o comando, aí vocês passam para as alternativas. É o que é que vocês costumam fazer. E aí não é todo mundo, claro. Vocês olham para a alternativa A está super boa, assim, ó, parece certa. Aí você, eita, essa aqui está boa. Aí você olha para a B, eita, essa aqui também está boa, e agora? Aí você olha para a C também estava interessante. Aí a D não, a D nada a ver, toda errada. Aí você, não, essa aqui nada a ver, loucura. Aí a letra E, não, também nada a ver. Mas você ficou em dúvida entre três. E as três parecem certas. Quem nunca passou por isso? Ah, eu vou procurar a mais certa. Isso não existe. Mais certa é lá na Olimpíada de História. Nas provas de simulado, não. Só tem uma. As questões, as alternativas, as 5 podem estar corretas isoladamente, mas só uma vai responder a questão. Vou ensinar a técnica de responder questões de humanas. Você fez a leitura do documento, olhou a referência, se ajuda, bom, se não ajuda, vida que segue. Viu o comando, entendeu o que a questão está pedindo? Aí você vai para as alternativas. A forma mais fácil, mais simples, a primeira coisa que você faz, tira aquelas que são absurdas, que não tem nada a ver. Letra D, absurda, está errado. Letra E, absurda. Ficou em dúvida entre 3. Quando você ficar entre dúvida entre 3 e você viu que a alternativa não tem erro, na alternativa, está tudo certo lá dentro da alternativa. Você precisa voltar para o comando. Você tem que pensar assim, o que é mesmo que o comando quer? Vou dar um exemplo para ficar claro. A questão podia vir assim, na letra E dizendo, tia Laura é chata, absurdo. Aí você elimina. Letra B, tia Laura é feia, absurdo, eliminou. Mas a letra A está dizendo assim, ó, tia Laura adora bolo de chocolate. Tá aí a dica, hein? A letra B pode dizer assim, tia Laura tem 33 anos. Tá aí a dica, meu aniversário é em julho, passou, mas eu estou recebendo presente. A letra C podia dizer, por exemplo, tia Laura tem uma cachorra chamada Baleia. Conhecem a Baleia? Ah, beleza. Baleia é pop. Muito bem. As 3 alternativas estão certas. Se você ficar olhando só para a alternativa, procurando erro, você não vai achar. Por isso que você tem que voltar ao comando. Quer mesmo que o comando está pedindo? Quantos anos tem a tia Laura? Eu adoro bolo de chocolate, mas isso não responde o comando. A baleia é minha cachorra, mas isso também não responde o comando. O comando é a minha idade, então a letra B é o gabarito. Entenderam o raciocínio? Então vamos aqui repetir a técnica. Fez a leitura do documento, a leitura tirando os indícios. Às vezes a gente não entende o documento todo. Tira o máximo que você conseguir do documento. O documento é para ajudar. Viu a referência, ajudou ou não, olha o comando. Quando for para a alternativa, tira o que está errado. Aqui tem uma alternativa errada, aqui tem uma alternativa errada. Acabou, essa aqui está fora. Fiquei em dúvida entre 3. A gente chama isso de distrator. O que é um distrator? Uma alternativa correta que não responde à pergunta.
Olhou para o distrator, as 3 estão certas. Se você olhar só para a alternativa, você não vai conseguir responder. Você volta para o comando, que é mesmo que está sendo perguntado, aí você responde. Entenderam a técnica? Isso serve para questões de história, mas de humanas de uma forma geral. Não caia nessa de eu vou responder o mais certo. Isso é na Olimpíada de História. No simulado, só tem uma questão que responde a pergunta. Beleza? Entendemos aí? Tranquilo. Dito isso, por favor, quando vocês forem fazer a prova lá no sábado, lembrem disso. Apliquem a técnica, com o tempo vocês vão automatizar, vocês vão fazer isso assim de forma automática, e aí pronto, vai ser muito difícil vocês errarem uma questão. Tenho certeza que muitos de vocês já tiveram a experiência de saber do assunto, ter revisado, ter assistido às aulas, ido para o plantão, e na hora de responder, vacila a questão. Às vezes é falta para responder, beleza? Usem essa técnica. Vamos lá agora fazer, então, a revisão. Ó, nós temos um Enem do sábado, e o Enem de sábado ele vai cair em História do Brasil, o assunto do primeiro slide, aquele slide, a Primeira República. O que é que pode cair na prova? O golpe republicano, é o início do slide. O segundo ponto que pode cair na prova do Enem de vocês de sábado, aqueles modelos de república, positivista, liberal, jacobina, vou revisar eles aqui. Depois pode cair na prova também aquela parte da República Militar, o governo do Deodoro, depois o governo do Floriano. Pode cair na prova aquela parte da República Oligárquica, voto de cabresto, coronelismo, política do café com leite. E, por último, pode cair na prova aquela parte das reformas urbanas, da modernização do Rio. Então, eu vou fazer uma revisão de todos esses pontos centrais para a gente lembrar e ficar preparado para o Enem, beleza? Vamos começar aqui fazendo uma revisão do chamado golpe republicano. Ó, quando a gente falar do golpe republicano, que é a mesma proclamação da República, vocês sabem que aconteceu no ano de 1889. O golpe republicano foi um movimento feito por alguns grupos no final do Segundo Reinado, que derrubou a monarquia e colocou a república como sistema de governo, e os militares ali vão fazer os primeiros anos do governo. Vamos aqui lembrar as questões que marcaram o final do Império. Ó, o golpe republicano, vamos só lembrar 2 coisas. Por que que a gente diz que é um golpe? Um golpe é toda vez que a Constituição é desrespeitada, sem que haja um processo revolucionário. Um grupo decidiu que a Constituição vai ser desrespeitada. Nesse caso, o que é que a Constituição dizia? O Brasil é uma monarquia constitucional hereditária. Em 89, ele se transformou numa república. Foi um movimento amplo, popular e revolucionário? Não. Então, a Constituição foi desrespeitada, isso é um golpe sem que haja um processo revolucionário profundo. O golpe republicano, feito aí em 1889, ele teve, você sabe disso, um protagonismo militar. Gente, desde quando os militares são protagonistas na política, principalmente o Exército? Desde o fim da Guerra do Paraguai. Os militares voltam da Guerra do Paraguai com uma imagem muito altiva e eles vão defender que tenham participação política. No Império eles não conseguem, eles vão conseguir a República. Muito bem. Além disso, o golpe republicano, um outro ponto importante que vocês têm que saber é que é uma mudança de sistema político que coloca um fim na monarquia que estava desde de 1822 e instaura um novo sistema, que é o sistema republicano. Porque no final do Império nós vamos ter o que nós chamamos de isolamento político de Dom Pedro II. Isolamento político de Dom Pedro II. O Dom Pedro II vai os grupos período, está falhando, né? O Dom Pedro II vai perder o apoio de vários grupos importantes nesse período. Aí ele vai ficar isolado politicamente. A gente diz que ele ficou isolado por causa das questões que marcaram o fim do Império. Vamos lembrar aqui, nós vamos ter a chamada questão militar, os militares voltam da Guerra do Paraguai,
querendo participação na política. Durante o segundo reinado eles não conseguem, então eles vão defender república, porque lá na república eles teriam participação na política. Então o Pedro não tem apoio dos militares. Nós temos a questão religiosa. Lembra que nessa época existia o padroado e o beneplácito. O padroado, o direito que o imperador tem de nomear padres e bispos, e o beneplácito, o direito que o imperador tem de aceitar ou não as bulas papais. Veio uma ordem da igreja, do Papa, dizendo a maçonaria é proibido na igreja. O imperador usou o beneplácito e não aceitou. Então ele cria um atrito com a igreja. Só que tem um detalhe, esse atrito já vinha de muito tempo. A igreja não queria mais a interferência do imperador nos assuntos da igreja. Questão religiosa, o imperador não tem apoio da igreja. Aí nós vamos ter a chamada questão republicana. O que é a questão republicana? O avanço de ideias de república no Brasil, muita gente defendendo que o Brasil deixe de ser uma monarquia. Aí nós vamos ter também a crise econômica que o Brasil está vivendo. Essa crise econômica vem de onde? Da Guerra do Paraguai. Mesmo vencendo o conflito, o Brasil entrou numa crise econômica por causa dos gastos com a guerra, dos empréstimos que fez. Isso vai ser ruim para o governo do Pedro. E, por último, a chamada questão abolicionista. O que foi a questão abolicionista? A abolição foi feita com a Lei Áurea em 88, os donos de escravos não foram indenizados, os latifundiários, muitos se voltaram contra o Pedro. Olha como o Pedro está isolado. Ele não tem apoio dos militares, ele não tem apoio da igreja, muitas ideias de república se difundindo no Brasil, ele não tem apoio dos latifundiários, aí crise econômica, ele está sozinho, isolado, politicamente. Faltava a transição. Aí um militar, lembrando do protagonismo militar, vai lá e declara que o Brasil agora é uma república. No dia, em 1889, na Praça da República. Lembra? Sem participação popular, um movimento feito pelas elites, junto com os militares, que fizeram essa transição. Deixa já vocês perguntarem, só um minutinho. Aí vem o detalhe importante. Quando essa transição é feita, inicia a primeira parte da Primeira República. Vou já fazer uma linha do tempo para lembrar vocês. Mas é muito importante que você entenda que essa transição, ela foi marcada por um conjunto de questões que isolaram politicamente o Dom Pedro II. Era insustentável o governo dele. Tia, e não teve uma guerra, ele não reagiu. Como que ele vai reagir se os militares que têm as armas estão defendendo a República? Como é que o Dom Pedro vai lutar se os militares estão do lado da República? Nós não tivemos uma guerra, nada assim. O Dom Pedro foi expulso do Brasil, a família real foi expulsa, ele vai embora para Portugal, por lá mesmo ele fica, depois ele morre. Por todos esses fatores, a gente tem o fim da monarquia e o início da República. Aí começa o governo republicano. Presta atenção bem aqui, ó. O governo republicano, ele começa no ano de 1889, onde tem o golpe republicano, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Quando começa o governo republicano, primeira vez que o Brasil é uma república, vai até o ano de 1930. Esse período bem aqui, nós chamamos na historiografia de Primeira República. Você sabe que o nome é Primeira República porque é a primeira vez que o Brasil é uma república, antes ele era monarquia. Alguns livros ou questões utilizam o termo República Velha. Esse termo República Velha tem caído em desuso, tem sido pouco usado. Mas se você ouvir por aí República Velha, é a mesma Primeira República, que vai de 1889 a 1930. A Primeira República, ela é dividida em duas partes. Quais são as duas partes? O início da Primeira República, que é a República Militar, ou República, vou botar aqui em cima para ficar melhor. República Militar, que é a mesma coisa que República da Espada. É o momento inicial da Primeira República, que os presidentes foram todos militares. Vamos lembrar aqui a ordem. Qual vai ser o primeiro presidente? O Deodoro. Esse primeiro governo do Deodoro a gente chama de quê?
Governo provisório. Ele fez o golpe republicano e ele está governando provisoriamente até que seja feita a Constituição, que vai dizer como é que o país vai funcionar. Então, esse governo aqui do Deodoro é o governo provisório. Muito bem. Aí a Constituição ficou pronta. 1801. A Constituição dizia: as eleições para presidente são diretas, com exceção da primeira. Tem direta porque não dá tempo para organizar a eleição toda. Aí o Deodoro foi eleito pela própria Assembleia Constituinte. Aí o Deodoro, de novo aqui. Qual é o nome que a gente dá para esse governo? Governo constitucional. Porque já tem Constituição. Ele foi eleito segundo as regras da Constituição, mas ele foi eleito indiretamente. O Deodoro, ele só governa 2 anos, menos de 2 anos, aí ele renuncia. Quando o presidente renuncia, quem é que assume? O vice, nesse caso, o Floriano Peixoto. Muito bem. Então, esse período que a gente chama de República da Espada, ou República Militar, é o período em que os presidentes são todos militares. Deodoro, Floriano. Quando termina o governo do Floriano Peixoto, mais precisamente no ano de 1894, vai ser eleito o primeiro presidente civil, ele não é militar, são membros das oligarquias, ou Minas ou São Paulo, como é o nome que dá para isso? Política do café com leite. Aí começa o período que a gente chama de república, presta atenção, oligárquica. É o período que apenas as oligarquias vão ser presidentes, ou Minas ou São Paulo. Isso vai durar até 1930, porque em 1930, a gente não viu isso ainda, só para você se localizar, vai iniciar a Era Vargas. Muito bem. O que é que eu vou explicar aqui para vocês? Ó, já falamos do golpe. Eu vou falar agora dos modelos de república. Depois eu vou falar um pouco sobre a república militar. Depois eu falo da república oligárquica. E, por último, aquela parte das reformas urbanas e tudo mais. Até aqui. Dúvidas? Não, porque aí foi no primeiro reinado. Isso. Guilherme? Pode. Pode. Eu vou já falar dos modelos de república e vou lembrar da bandeira. Sofia? Posso. Ó, o Deodoro não fez o chamado golpe republicano? Foi ele que foi lá e disse república. Quando ele faz o golpe, ele próprio assume, o Dom Pedro II não é mais imperador, aí o Brasil não podia ficar sem governo. Ele assume para ficar governando provisoriamente até que tivesse uma Constituição para dizer como seriam as eleições. Por isso que é provisório. Certo? Ele está provisório até a Constituição. Vamos lá. Uma coisa que pode aparecer para vocês, os chamados modelos de república. Eu já disse em sala para vocês, e com certeza a professora Josi também já falou, que não existe só uma forma de governo republicano. Você pode ter uma república presidencialista, república parlamentarista, república democrática, antidemocrática, tem várias formas de república. Na hora de fazer o golpe republicano, as pessoas que defendiam república se juntaram para fazer a república. Está todo mundo junto ali, precisando fazer a transição. Feita a transição política, cada grupo vai defender que a república seja de um jeito. Cada um vai defender os seus interesses. Nós tivemos 3 modelos de república que chegaram a ser defendidos no Brasil. Quais são os 3 modelos? Presta atenção. O primeiro modelo é o modelo positivista. O segundo modelo é o modelo liberal. E o terceiro modelo é o modelo jacobino. Vamos lá entender as diferenças. O modelo positivista era defendido por quem? Militares. Os militares defendiam uma república inspirada nas ideias do Augusto Conte. O positivismo, qual é o modelo de república? Centralizadora. Os militares defendiam que fosse uma república em que houvesse a centralização do poder. Centralização do poder é a mesma coisa que unitarismo. Beleza.
O modelo de república liberal foi defendido por quem? Pelas elites de cada estado. Eles defendiam o federalismo. Federalismo é a mesma coisa que descentralização, jogar poder para os estados. Pensa bem aqui comigo. Por que as elites dos estados queriam federalismo? Quanto mais tiver autonomia para os estados, mais o governo dos estados, as elites dos estados vão ter poder. Então, o federalismo favorece o poder das elites dos estados. Qual é o nome que a gente dá para a influência do coronel lá dentro do estado? Coronelismo. Por isso que eu posso dizer que o federalismo, ele fortalece o coronelismo. Todo mundo acompanhou? O federalismo fortalece o poder dos coronéis, autonomia dos estados. E o outro modelo é o jacobino, defendido pelas classes médias, e eles defendiam mais participação política. Muito bem. Desses três modelos, qual que teve pouca influência no Brasil? Jacobino. A República Brasileira foi feita pelas elites junto com os militares. Vocês acham que as elites e os militares iam permitir mais participação popular na política? Claro que não. Então, o jacobino teve pouca influência no Brasil. Os dois que mais disputaram foram esses dois aqui, ó. O modelo positivista, defendido pelos militares, e o modelo liberal, defendido pelas elites. Qual dos dois modelos, digamos assim, venceu? Quando eu digo que venceu, qual é o modelo que vai para dentro da Constituição, porque é a Constituição que vai dizer como o país vai funcionar, não é não? Dos dois modelos, o modelo que vence, que vai para a Constituição, é o modelo liberal. A Constituição de 1891, ela é liberal, significa dizer que ela é federalista. A Primeira República predominou o federalismo, poder para os estados. Aí você pode perguntar assim, tinha mais os militares que estão governando aqui, ó, quando a Constituição é feita, como é que a Constituição é liberal, se eles defenderam o positivismo? Quem é que faz a Constituição? É uma pergunta. Quem é que elabora a Constituição? Assembleia Constituinte, que bom que vocês me respondem. Assembleia Constituinte. Quem é a Assembleia Constituinte? Deputados e senadores eleitos em cada estado. Quem foi que elaborou a Constituição aqui? Foram os militares que eram presidentes ou foram as elites que compunham a Assembleia Constituinte? As elites, por isso que a Constituição ela é liberal. Lembrando, Constituição liberal aqui, ó, ela é inspirada no modelo dos Estados Unidos. Lembra que lá nos Estados Unidos existe um grande federalismo, os estados eles têm muita autonomia. No Brasil não é a mesma coisa, não era a mesma coisa, mas é inspirado na autonomia lá dos Estados Unidos. Então vamos lá, resumindo. Dos três modelos, jacobino teve pouca influência no Brasil, o liberal é o modelo que vence, que vai para a Constituição, que é a Constituição que diz como é que o país vai funcionar, e o positivista era um modelo muito forte, defendido pelos militares, mas não é o modelo que vence. Só que tem um detalhe que foi o que o Guilherme perguntou agora mais cedo. O modelo positivista é o que está na nossa bandeira. O que é que diz lá na nossa bandeira? Segue o baile. Ordem e progresso. Ordem e progresso é um lema positivista. Quem olhar para a nossa bandeira pensa assim, o Brasil era positivista. Não, porque não é a bandeira que diz como o país vai funcionar. Quem foi que mandou fazer a bandeira? O Deodoro, ele era presidente, aí ele mandou botar na bandeira o que ele defendia, positivismo. A nossa bandeira tem um lema positivista. Mas quem é que diz como o país vai funcionar? A Constituição. A Constituição era liberal. Então, a gente tem uma bandeira positivista e uma Constituição liberal, mas é a Constituição que importa, que é a Constituição que diz como o país vai funcionar. Todo mundo acompanhou? Beleza. Terceira coisa que a gente precisa ver. Durante o governo provisório do Deodoro, foi feita a Constituição de 1891. Galera, Constituição de 1891 é a segunda Constituição brasileira, mas é a primeira da República, porque a anterior era do Império. Vamos lá, o que é que determinava a Constituição? Vamos para os pontos principais. 3 poderes. Então, qual foi o poder que saiu aqui? Moderador. O que mais? O Brasil se transformava numa república
presidencialista, e além de ser uma república presidencialista, havia o federalismo. Ó, federalismo é qual modelo? Modelo de república liberal. O que mais que a Constituição dizia? Quem é que tem direito de voto? A Constituição dizia assim, ó, cidadãos com mais de 21 anos alfabetizados. Cidadãos com mais de 21 anos alfabetizados. Ei, galera, cidadãos bem aqui, ó. A gente entendia homens e mulheres? Não, só homens. Então, só homens maiores de 21 anos alfabetizados. Quantos por cento da população votava? Mais ou menos 5,6%. Por isso que a gente diz que é antidemocrática. Só a minoria da população tinha acesso ao voto. Aumentou um pouquinho em relação ao Império, mas ainda é muito pouco. O que mais que essa Constituição trazia? Além disso, a Constituição dizia que o Brasil se transformava num Estado laico. Galera, o que é Estado laico? Separa igreja e Estado. No Império, a igreja era submissa ao Estado e havia religião oficial, havia o padroado e o beneplácito. Aqui o Estado é laico. Só não tem religião oficial, separa igreja e Estado. É nessa época, por exemplo, que é criado o casamento civil. Tem o casamento na igreja, a cerimônia, mas para ter o documento do casamento tem que ir lá no cartório, casamento civil, por exemplo. Então tem uma aplicação prática. A Constituição de 1891, ela tem forte traço liberal, como eu já falei para vocês. Aqui tem os pontos principais. Quem tem direito ao voto, Estado laico, 3 poderes, república presidencialista. Só a última coisa. Dizia que as eleições seriam diretas, ou seja, você vai lá e vota para presidente, com exceção da primeira. Lembra que eu disse que o Deodoro aqui, ó, ele foi eleito de forma indireta? Lembra, né? Então, porque a primeira eleição, só a primeira foi indireta. Beleza? Muito bem. Constituição é um ponto importante, pode aparecer na prova. Outro ponto importante que pode aparecer na prova, que faz parte aqui do governo do Deodoro, é aquela política econômica que ele fez que deu muito errado. Vocês lembram o nome? Encilhamento. Vocês perderam a memória, foi? Bateram a cabeça. Encilhamento. Vamos lembrar o que foi o encilhamento? Foi uma política econômica feita pelo Deodoro, e a ideia foi do ministro dele, que era o Rui Barbosa. O Rui Barbosa disse assim, Deodoro, tem uma ideia, vamos industrializar o Brasil? Partiu. Como a gente faz? Emite papel moeda, imprime dinheiro, faz empréstimo para as pessoas pegam esse dinheiro emprestado e aplicam em indústria. Aí a economia brasileira vai crescer. Tem 2 problemas básicos aí. Imprimir papel moeda. E segundo problema é que as pessoas pegaram o dinheiro, fizeram tudo, viajaram, etc., menos fizeram indústria. Então, o encilhamento, que era uma política para gerar a industrialização brasileira, deu muito errado. Aí o encilhamento, ele vai gerar uma crise econômica. Crise econômica que faz o Brasil chegar próximo à insolvência. Para quem não ouviu falar nesse termo ainda, insolvência é quando um país está numa crise tão séria que se o país vender tudo que tem, toda a riqueza que o país tem, não consegue pagar as dívidas. Depois do encilhamento, o Brasil chegou próximo da insolvência, uma crise econômica muito séria. Beleza. É um dos motivos que faz o Deodoro renunciar. Quando o Deodoro renuncia, o Floriano Peixoto assume. Eu vou passar para os pontos principais, tá? Não vai dar para falar de tudo. Então, eu vou pular aqui o governo do Floriano. Vamos para a República Oligárquica, porque aqui tem pontos importantes. Quando a gente falar da República Oligárquica, você vai se lembrar do coronelismo. Gente, o que é o coronelismo? É o poder do coronel. É muito importante você lembrar que o coronelismo é o poder local, na área em que ele está. Poder local do coronel. Lembrando que o coronel é um latifundiário que tem muito poder econômico e usa o poder econômico que tem para ter poder político. Então, quando eu falar de coronelismo,
Eu estou falando de poder econômico, o coronel é um latifundiário, tem influência econômica na região, e ele usa o poder econômico dele para ter poder político, para conseguir votos, para ameaçar, para fazer fraudes. Ou você vota em mim, ou você perde seu emprego, por aí vai. O coronelismo, ele é um fenômeno que só acontece no campo. Então, quando a gente falar em coronelismo, nós estamos falando de um fenômeno rural. Não existe coronelismo nas cidades. O coronel não é um latifundiário que tem influência na região em que ele está. Então, para falar de coronelismo, eu tenho que lembrar que é um poder local e eu tenho que lembrar que é um fenômeno que acontece no campo. Ele é um latifundiário, ele influencia na região em que ele está. No caso, perto do latifúndio. Já eu deixo vocês perguntarem. Além do coronelismo, vocês têm que se lembrar das fraudes eleitorais da Primeira República. Gente, as fraudes eleitorais, elas são favorecidas pelo sistema político da época. O voto era aberto, quer dizer, não secreto, você votava vendo a pessoa votar, todo mundo via. Então, se você foi ameaçado, ou se compraram seu voto, era muito mais fácil conferir se você votou ou não. O voto aberto facilita a fraude, lembra? Fraude eleitoral facilitada pelo voto aberto. Aberto quer dizer não secreto. As fraudes eleitorais eram de vários tipos. Vou citar aqui alguns exemplos, eu não estou dando ideia, viu? Estou só citando os exemplos. Tipo, clientelismo. Clientelismo vem de cliente, é a compra e venda de voto. Ou você vota em mim, eu te dou uma dentadura, uma telha, dinheiro, emprego, etc. Voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É o voto ameaçado, coagido. Ou você vota em mim, eu mato você e sua família, você perde seu emprego. Além disso, existia a chamada degola política. O que era a degola política? Não reconhecer o resultado da eleição se você perdesse a eleição. Tipo assim, um grupo perde a eleição e ele diz, a eleição foi fraudada, então não está valendo. Eles tentavam invalidar o resultado da eleição dizendo que foi fraudado, mas toda eleição era fraudada, fosse por isso nenhum ia valer. Aqui são exemplos de fraudes eleitorais. Pessoas que iam votar, mas já tinham morrido, elas ressuscitavam bem no dia da eleição. Ou seja, você tem aqui um conjunto de fraudes eleitorais que são favorecidas pelo fato do sistema político ser muito falho. Aí tem um ponto importante. Não existia justiça eleitoral. A justiça eleitoral é o órgão responsável por fazer a eleição. Não existia justiça eleitoral, então as fraudes eram maiores. Voto aberto, não tinha justiça eleitoral. O que mais? Política do café com leite. Presta atenção que isso aqui é importante. O que é a política do café com leite? Vocês todos sabem. Era um acordo político entre São Paulo, que representava o café, e Minas, que representava o leite. Quando São Paulo lançava um candidato a presidente, Minas apoiava. Aí, juntos, eles conseguiam eleger o presidente. Quando Minas lançava um candidato, São Paulo apoiava, juntos eles elegiam o presidente. Por que eles eram tão fortes? Porque eles tinham as duas coisas que mais se precisa para eleger alguém, principalmente nessa época. Dinheiro, eram as duas maiores oligarquias do Brasil, e os dois maiores colégios eleitorais, número de eleitores. Então, eles têm grana e tem gente para votar. Eles têm as duas coisas que precisa para eleger um presidente. Aí eles faziam um acordo e conseguiam eleger os presidentes. Então, a política do café com leite é um acordo entre Minas e São Paulo. Aí, juntos, eles faziam uma coligação para fazer a eleição para presidente. Eleição para presidente. E eles não perdiam, não, viu? Detalhes importantes sobre a política do café com leite. Ela foi rompida em 1929. E isso tem a ver com o fato do Vargas tomar o poder. Bruna, quando é que o Vargas toma o poder? Em 30. Mas isso a gente fala depois, porque não é assunto do nosso Enem. Só quero, por hora, que você saiba que esse acordo foi rompido em 29. Depois a gente vai falar disso. Outro ponto importante.
a política do café com leite, ela não era um acordo assim tranquilo, estável. Na política, dificilmente você tem uma coisa tranquila. Às vezes, dentro de um mesmo partido, você tem grupos que são opositores, dentro do mesmo partido. Então, tenham cuidado. Era uma aliança, sim, era uma aliança, mas era uma aliança que havia conflitos. Muitas vezes, Minas queria lançar um candidato a presidente e São Paulo também na mesma eleição. Eles brigavam para saber quem é que ia lançar o candidato. Não existe uma estabilidade, existiam conflitos internos, beleza? Política do café com leite. E a outra coisa que eu estou devendo é a chamada política dos governadores. Galera, o que era a política dos governadores? Eu vou colocar aqui a definição e aí eu explico para vocês. Era um acordo escalonado, já vai ficar claro. Acordo escalonado de poder. O que é que você tem que saber sobre a política dos governadores? Não havia isonomia. Vou explicar agora o que significa isso. Você vai entender. Eu vou apagar bem que o golpe republicano para eu ter espaço para explicar. Só esse pedaço aqui. Ó, quando eu digo que a política dos governadores é um acordo escalonado de poder, o que eu quero dizer para você é o seguinte, presta atenção. Funcionava assim. O coronel, ele tem poder local, ele tem influência na região em que ele está. O coronel, ele conseguia votos para eleger o governador. Ele conseguia votos no local em que ele está para eleger o governador. O governador, ele tinha influência estadual, no estado todo. Aí ele conseguia votos para eleger o presidente. Tinha, mas ainda hoje é assim, calma. Quando o presidente era eleito, presidente eleito, ele só ia investir na área do governador que apoiou, e o governador só ia investir na área do coronel que apoiou. Tipo assim, retribuindo. Por que que é um acordo escalonado? Poder local consegue voto para eleger o governador que tem poder estadual, que consegue voto para eleger o presidente. Por isso escalonado, entendemos isso, né? Por que que não há isonomia? Quando o presidente é eleito, ele é eleito para governar para todo mundo, independente de quem votou nele ou não. República vem do latim res publica, que significa bem público, bem da maioria. Se o presidente eleito ele só investe na área do governador que apoiou ele, e o governador só investe na área do coronel, ele não está sendo isonômico, ele não está tratando todos com isonomia. Por isso que eu coloquei aqui, ó, não havia isonomia. Entenderam o raciocínio? Todo mundo acompanhou? Se tiverem dúvidas, vocês perguntam. Até aqui, as dúvidas, diga. Tem a ver. Aqui, ó, quando eles rompem em 29, porque Minas queria lançar o candidato e São Paulo também. O último tinha sido de São Paulo. Aí Minas achava, agora é a vez de Minas. E os paulistas não aceitaram. E tem a ver com o ano da crise de 29. 29 é o ano da crise do café. Os paulistas queriam ter certeza que o presidente seria de São Paulo e que ia continuar comprando e estudando café. Então tem a ver com isso, sim. Aí, que eu sei que o nosso tempo acabou, está acabando. Rapidinho, 1 minuto. Ó, eu já expliquei sobre a República Militar, já expliquei sobre a República Oligárquica, os pontos principais, já falamos dos tipos de república, falamos da Constituição. Falta falar só daquela parte final do nosso slide, que são as reformas urbanas. Galera, falta também aquelas questões econômicas, mas é rapidinho. Durante as reformas urbanas, o Rio de Janeiro, que era a capital, passou por um conjunto de mudanças inspirados na Belle Époque europeia. Então, é inspirado na Europa. A ideia era fazer no Rio de Janeiro as mesmas reformas urbanas que haviam sido feitas em Londres e Paris. A gente chama isso de política sanitarista. Por que sanitarista? Porque está saneando a cidade. Ou política higienista, ou também nós podemos chamar isso de um processo de modernização. A modernização feita no Rio de Janeiro era inspirada na Belle Époque europeia, é o chamado bota abaixo, derruba os cortiços velhos e antigos e afasta a população pobre para as áreas de periferia. Então, essa modernização aqui é na cidade toda?
Não, é apenas nas áreas do centro da cidade. Aí nós vamos ter, nessa época, o afastamento da população pobre para os bairros operários, da população pobre para as periferias. Por isso que a gente diz que a modernização, periferias, a modernização ela é excludente. Ó, Guilherme, por que excludente? Porque exclui a população pobre. Reforma o centro do Rio de Janeiro e joga a população pobre para as áreas de periferia. Lembrando, essa modernização é tanto no espaço físico da cidade, os prédios, as ruas vão ser alargadas, vai ser construído teatro, cinema, mas é também nos costumes. Não adianta nada a cidade ser toda nova, renovada, se a gente tiver as pessoas vivendo da forma tradicional, sem higienização. Daí a ideia de reformar não apenas o prédio, mas os próprios costumes, inspirados sempre no modelo europeu. População pobre tem suas casas derrubadas, os cortiços, e é afastada para as áreas de periferia, o centro é reformado para a elite viver, e a população pobre é largada à sua própria sorte. E agora, juro que é a última coisa. Do ponto de vista da economia, vocês têm que se lembrar do café, vocês têm que se lembrar da borracha, e vocês têm que se lembrar da indústria. Vamos lá. O café, a base da economia brasileira, mais de 50% de tudo que era exportado. Lembrar um ponto importante aqui da época do ciclo do café na Primeira República, que é o chamado Convênio de Taubaté. O que era o Convênio de Taubaté? É uma pergunta. Convênio de Taubaté, o governo comprava, estocava o café para o preço do café subir. Aí os cafeicultores não ficavam no prejuízo. A gente pode dizer que o Convênio de Taubaté é um exemplo de patrimonialismo. O que é patrimonialismo? É quando você usa o seu cargo ou a sua influência pública para um interesse privado. Os cafeicultores, eles eram muitos deputados, senadores, e eles vão, nessa época, pressionar o governo para comprar o café deles mesmo, para eles não ficarem no prejuízo. Eles usam a influência pública que eles têm para o interesse privado. Isso é patrimonialismo. Sobre a borracha, você tem que se lembrar que a borracha era feita na região da Amazônia. Você tem que se lembrar que a borracha ela era exportada para a Europa. Você tem que se lembrar que a mão de obra utilizada na borracha era principalmente de indígenas, de negros e de mestiços, pessoas que iam para lá para buscar emprego. Muitos nordestinos foram para lá em busca de emprego. Você tem que se lembrar sobre a borracha, que vão ter muitos investimentos, isso é bem importante, hein? Investimentos nas cidades do norte. 2 exemplos de cidades do norte do Brasil que vão crescer muito nessa época. Manaus e Belém. Teatros, cafés, festas. Inspirado em qual modelo, gente? Europeu, sempre europeu. Sobre a borracha, você tem que se lembrar também que ela foi um ciclo efêmero, rápido. 2 décadas mais ou menos, aí a borracha diminui, porque a nossa borracha concorria com a borracha do Sudeste Asiático, Sri Lanka e Singapura. A borracha do Brasil ela era mais demorada a chegar na Europa por causa do transporte, saía lá da Amazônia e chegava lá mais caro. E tem que lembrar também que a borracha gerou o Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis foi o acordo assinado entre Brasil e Bolívia, porque o Brasil acabou invadindo o território boliviano. O Brasil ficou com o Acre, em troca, paga uma indenização, cede territórios para a Bolívia e também se compromete a construir uma estrada de ferro que nunca foi concluída, mas estão lá construindo, só tem 100 e poucos anos. E, por último, a indústria. A última coisa que eu vou falar. A indústria, ela cresce muito nesse período. Qual era o principal tipo de mão de obra das indústrias? Os imigrantes. Quais são as indústrias que vão ser feitas nessa época? Principalmente de tecidos e de alimentos. São indústrias de bens de consumo não duráveis. Enquanto a Europa está produzindo automóvel, o Brasil ainda está nesse primeiro momento aqui da sua industrialização.
Lembrar que nessa época nós tivemos duas crises que ajudaram a indústria brasileira. Quais foram as duas crises? Crise de 29 e Primeira Guerra. Qual é o nome que a gente dá para isso? Política de substituição de importações. Vou explicar. Durante a Primeira Guerra Mundial, as empresas europeias estão focadas na guerra. Durante a crise de 29, as empresas norte-americanas foram à falência. De onde a gente mais exportava? Estados Unidos e Europa. As empresas lá estão com problemas, então a gente não está importando tanto. Se a gente não está importando tanto, nós vamos produzir aqui. Olha o nome. Política de substituição de importações. Se a gente não está conseguindo importar, vamos substituir, vamos produzir aqui. Eu posso dizer que as duas crises externas, crise de 29 e Primeira Guerra, foram positivas para a indústria brasileira. A indústria brasileira cresceu por causa da política de substituição de importações. Mas foram negativas para o café, porque os Estados Unidos e a Europa compravam o nosso café e agora eles vão comprar menos. Deu para entender? Afetou lá os Estados Unidos e a Europa, estão comprando menos café, o café brasileiro entra em crise mais ainda. Dúvidas? Tranquilo? Deu para revisar? Passei 10 minutos, peço desculpas. Até mais, passei, não é não? É até 10h20, não era não? Era até 10h20, não era? Pronto, mas era isso, ok? Gente, boa prova para vocês, hein? Valeu. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui.